Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Olhares de Antígona, baseado no nosso livro. Hoje aqui com a gente nós temos a Marina e eu sou Camila Salmória, juíza do Tribunal de Justiça do Paraná e uma das coordenadoras do livro. Olá, pessoal. Meu nome é Carolina. É um prazer estar aqui do lado da Camila e da Marina. Meu nome é Carolina Fontes Vieira. Eu sou juíza de direito, sou mãe, doutora atualmente, e sempre uma honra a gente poder dialogar um pouquinho sobre um tema tão importante. Marina, você quer se apresentar antes, para a gente começar a fazer algumas perguntas? Claro. Bom dia, meninas. Então, meu nome é Marina Lorena Pascoaloto, eu também sou juíza há 12 anos, sou casada, sou mãe da Isadora e do Vinícius, um casalzinho de gêmeos de 6 anos de idade. E estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Para mim é uma alegria, uma coisa extremamente nova, né? Mas eu acho que vai ser uma manhã muito legal. Marina, o seu texto, ele inaugura aqui o nosso livro, né? O primeiro capítulo. A escola e o seu papel na prevenção das violências sofridas por crianças e adolescentes. O texto é muito interessante e pelo que eu entendi, foi escrito a partir da tua experiência fazendo palestra nas escolas, né? Queria que você contasse um pouco mais pra gente como que surgiu essa ideia, como que começaram essas palestras. Tá. Então, eu me lembro que era começo de pandemia ainda, tá? 2020, alguma coisa assim. E eu estava trabalhando em casa num processo que envolvia um caso muito complexo, assim, era um estupro de vulnerável praticado pelo irmão contra a irmã, o irmão menor de idade contra a irmã que também era menor e tal. E era uma coisa tão complexa e difícil, assim, de lidar, que eu pedi na época um estudo para que a psicóloga do juízo fosse lá naquela residência e verificasse como é que era a situação da família, né? Porque eu pensava assim, tá, mas é um menor de idade que está praticando esse fato, o que eu vou fazer com ele? A gente sabe, né, quem lida com a infância e juventude, não era uma questão de prisão, não era nada assim, mas e como é que ia ficar aquela família, né? Eu precisava entender melhor aquele contexto. E aí, quando a psicóloga foi naquela família, naquela residência, eu me lembro que eu estava, né, lendo esse processo, o que ela trouxe para os autos, assim, era um relato de horror total, sabe? Era uma comunidade que ficava muito afastada da zona central ali de Rio Branco do Sul, que era a minha comarca na época, né? E ela falava, naquele relatório, assim, sobre questões de violência sexual transgeracional, que eram, assim, aquele adolescente que tinha abusado da irmã, ele via situações de violência em casa, a mãe dele já tinha sido abusada pelo marido e pelo pai e pelo avô, e era um contexto de muitas violências, que mais ou menos todo mundo sabia que acontecia, e que aquilo ficava por aquilo mesmo, porque para eles era o normal, né? E quando eu peguei aquele estudo, aquele relatório, né, eu pensei, nossa, o que eu vou fazer nesse processo? E aí eu conversei com pessoas que atuavam, a região não sei se pode falar aqui, assim, o nome da cidade, mas era uma região bem afastada, a região do Caçador, que se chama. E aí conversei com pessoas que atuavam lá, professor da região, diretora da região, e ela falou, olha, a gente precisa de orientação, a gente precisa saber o que é violência. E aí eu fui lá, dei uma palestra sobre isso, e eu nunca mais parei. Começou assim. Isso. Marina, e a minha pergunta liga justamente disso. Eu convido, na verdade, a todos que estejam nos ouvindo para ler o capítulo primeiro do livro, porque eu sempre falo que a gente precisa de dados, a gente precisa de números para a gente entender exatamente onde que está a violência e como essa violência ela é perpetrada. E num dado momento, você traz um elemento, você vem falando da questão da violência, dos dados, e você traz um elemento que para mim foi um elemento crucial no texto, que é educar as crianças, para que as crianças, tá lá para quem quiser depois ler, tá na página 40, educar as crianças e os adolescentes para que eles possam identificar a violência e saber para onde que eles vão, com quem que eles se apoiam. Como que você pode explicar um pouquinho mais para quem está nos ouvindo sobre esse ponto? Uhum. Bom, como eu falei para vocês, né, meninas, assim, eu comecei com uma palestrinha lá numa escola, tinha uns 60 alunos e tal. E eu não sabia muito bem como fazer no início. Aquilo que a gente vai, porque o coração tá nos mandando ir falar sobre aquilo, mas eu não tinha prática nenhuma em palestrar, muito menos sobre violência sexual, muito menos para crianças, né? Então eu fui fazendo de uma forma bem lúdica, assim, no início, sabe? E a partir dali a gente começou a fazer outras palestras, né? E eu falava assim no final da palestra, olha, a juíza vai ficar um pouquinho mais aqui na escola.
Se vocês quiserem conversar e contar alguma coisa, vocês podem aguardar e que a gente converse, porque a gente sabe que ninguém vai levantar a mão e falar, estou sofrendo violência sexual. Embora a criança seja muito espontânea, e em algumas palestras isso aconteceu. Já aconteceu? Olha, em quase todas, né? É impressionante, por isso que eu falo que é uma coisa contagiante, assim, tu faz uma e tu percebe na hora o impacto. Não é aquela coisa que 2 anos depois vão te contar que fez diferença aquela palestra. É na palestra que já acontece, sabe? Mas enfim, em algumas palestras a criança falava ali, mas eu falava assim, se quiserem conversar, depois eu vou ficar aqui na escola com um pouquinho mais. E teve uma palestra que eu dei, que a diretora depois fez o fechamento, e ela falou, então, pessoal, se alguém quiser agora contar alguma coisa, podem levantar e fazer uma fila, a professora falou assim. Acho que aquela tradição de escola, da fila, né? Façam uma fila para conversar. E quando eu terminei a palestra, várias crianças levantaram e fizeram a fila. E pelo semblante delas, dava para ver assim, que elas tinham histórias muito tristes para contar, sabe? E depois que elas fizeram aquela fila, e aí a gente conversava em particular, e elas contando, olha, eu percebi hoje que está acontecendo uma situação assim comigo, que está acontecendo com a minha irmã, que está acontecendo com o meu irmão. E aquilo foi tão impactante, aquela filinha daquelas crianças, assim, que eu fui percebendo que para elas, o conceito de violência ainda era desconhecido, que elas precisavam saber o que era violência. E ali na palestra elas percebiam, nossa, isso é violência sexual, isso é violência física, eu estou sofrendo. Então, isso que eu quero dizer com reverberar, assim, porque a partir do momento que elas entendem o que é violência, elas vão contar em casa. Mãe, pai, fiquei sabendo de uma coisa, percebi uma situação. Teve uma menina que me falou, eu percebi que a violência está acontecendo com a minha irmã, então não era com ela, mas ela vai identificando. E elas vão passando aquilo para os contextos delas, para as vidas delas, né? Para os outros relacionamentos que elas têm. Então eu acho que o efeito da palestra é muito interessante porque ele não fica só naquele ambiente. Ali na palestra tem 50 alunos, mas aqueles 50 alunos, alguns vão passar para outras pessoas, então acaba atingindo um outro número de vítimas ou de potenciais vítimas que às vezes a gente não tem nem ideia que vai chegar em tanta gente como chega, né? Nossa, impressionante. Marina, assim, imagino que o nosso público seja bem variado e eventualmente, né, educadores, professores ou mesmo pais estão ouvindo. Então, queria abordar um pouco fora do texto, qual era a idade dessas crianças e como que você abordava essa violência, assim, se você pudesse compartilhar um pouquinho do que você fazia nessa palestra que pode servir para alguém que esteja ouvindo. Uhum. Assim, eu dei essa primeira palestra nessa comunidade que eu falei para vocês, né? Só que a palestra em si foi em 2022, tá? E aquilo fez tanto efeito, assim, que eu fiz uma parceria no ano seguinte com Educação e Assistência Social. Então, o meu combinado com a educação era assim, a secretária de educação mandava a relação das escolas, né? Na época, a comarca que eu estava abrangia 2 municípios, então eu falei com as 2 secretárias, me passaram a relação das escolas. E eu dizia para elas assim, vocês escolhem a escola, né, a prioridade, eu quero que a primeira palestra seja em tal escola e qual para que ano que eu vou dar a palestra, né. E cada escola ia escolhendo e eu ia dando as palestras conforme a demanda, né. Só que aí eu fui percebendo assim, que às vezes eu falava para crianças de 4, 5 anos e às vezes eu estava falando para adolescentes de 16, 17. E com essa variedade de público, eu tive que ir adaptando a palestra, justamente porque a fala é muito diferente, né? Do jeito que tu vai abordar esse assunto para uma criancinha, como para um adolescente que já está tendo relacionamento, às vezes até filho já tem, né? Então eu fui percebendo que com as crianças eu precisava falar de forma mais lúdica, né? Explicar melhor os exemplos, dizer o que era uma violência. Então, por exemplo, assim, quando eu falava da violência patrimonial, eu falava, vocês podem riscar na nossa classe, pode quebrar a televisão da escola, e as criancinhas gritam não. Eu falo, pois é, então se isso acontece na nossa casa, é uma violência patrimonial. Eu ia dando exemplos bem lúdicos mesmo, para que elas pudessem entender, né? E quando eu falava para adolescente, aí a fala já é outra, né? Porque o adolescente, ele é mais retraído normalmente, ele não interage dessa forma na palestra, ele não levanta a mão para perguntar, mas a gente percebe pela postura dele que a fala está causando algum impacto nele, né? Então, tem que ser uma fala também mais descontraída, mais leve. Eles adoram ouvir, por exemplo, porque esse tipo de caso a gente prende, a gente solta, e o cara pode estar com uma tornozeleira eletrônica. Eles acham isso sensacional de ouvir, né? E as falas impactam muito na vida deles, porque justamente como eles já têm relações mais complexas, então eles se veem na postura de vítima, né? Mas às vezes já no namoro deles, até com filho eles já têm, então a fala vai mudando muito.
mas eu vejo assim que o impacto, ele é muito parecido tanto nas crianças quanto nos adolescentes, né? E a diferença maior é que quando a gente vai dar uma palestra para criança, a gente tem que estar preparado, porque a criança às vezes vai levantar a mão e vai dizer, olha, isso está acontecendo lá na minha casa, e tu tem que saber como agir nesse momento. O que é o saber agir? É saber encaminhar o caso, né? Então, assim, por isso que eu falo que o assunto às vezes parece simples. Vá na escola e dê palestra sobre isso. Só que não, tu tem que saber depois como vai encaminhar, né? Então, eu fui fazendo parcerias, além da assistência social e da educação, com o Conselho Tutelar, com o CREAS, porque quando aquela criança fala, olha, está acontecendo lá em casa, de imediato eu preciso acionar o Conselho Tutelar, para que o conselho venha, faça o acolhimento daquela criança, o CREAS, para que faça a proteção, enfim. Então, o assunto ele vai se tornando mais complexo e vai pegando realmente toda a rede de proteção. Nossa, muito, muito bacana. A gente não tem ideia do impacto de um projeto, né, na comunidade, na sociedade. Na verdade, a minha dúvida, eu vou dividir a minha pergunta, porque pela tua fala, eu queria saber como você se prepara emocionalmente, né? A gente costuma falar dos magistrados de uma maneira geral, e a gente esquece que a gente também tem uma parte emocional, né? Ouvir todas essas histórias, qual é o impacto em ti como magistrada, e como preparar, saindo do foco das crianças e dos adolescentes, como você impacta na tua vida essa atividade, e como preparar os educadores também, como refletir essa questão de ensinar as crianças e adolescentes a identificar a violência, e como que isso chega nos educadores, como isso chega na escola. Uhum. Eu digo assim, que falar em escola, falar para crianças e adolescentes é um caminho sem volta, né? A gente vai dar a primeira palestra, então eu falei para vocês, né, em 2022 foi uma palestra numa escola. Em 2023 eu falei para 5.000 alunos, né? Eu falei para todas as escolas de Rio Branco do Sul e Itaperuçu, da rede municipal e da rede estadual, porque é um caminho sem volta. Quando eu comecei em 2023, eu não imaginei que eu fosse falar tanto para tantas escolas. Mas a preparação, eu acho que assim, no início a gente vai muito na emoção, no feeling, no eu preciso fazer isso, é uma questão que bate na gente, que a gente simplesmente faz com que a gente levante e vai dar palestra fora do horário de expediente e tal. Mas o que me move hoje mesmo, assim, eu sou magistrada há 12 anos, tá? E nesses 12 anos eu sempre atuei no crime na infância e juventude. Às vezes cumulando, obviamente, com outras competências, mas eu sempre atuei com crime e com infância e juventude. E as comarcas por onde eu passei sempre tiveram muitos casos de violência sexual, né? Rio Branco do Sul, que foi onde eu comecei esse projeto, tinha muito estupro de vulnerável. E sempre que eu pegava um processo para analisar, isso acontece até hoje, sempre que eu pego um processo, eu penso, nossa, parece que está tarde demais, né? Parece não, às vezes já está tarde demais, porque aquele abuso já foi consumado há muitos anos. E claro, agora a gente vai, o judiciário foi acionado, a gente vai ali dar andamento ao processo, talvez ele seja condenado, talvez não, mas aquela criança já sofreu o abuso. Sim. Então sempre que eu pego um processo, até hoje eu penso, nesse momento tem alguma criança na escola, né, está em sala de aula agora e está passando por isso em casa. E será que não tem uma forma da gente conseguir pegar esse caso da forma mais precoce possível, a gente interromper o abuso no meio, né? Porque a gente sabe, assim, pelos estudos, né, a violência sexual, ela não acontece uma vez só. Porque estudando depois os dados, né, sobre violência, a gente vai vendo, assim, que as crianças, elas são vítimas dentro de casa, né? E essa violência é praticada, então, por um conhecido. Às vezes mora naquela mesma casa, ou é um familiar que mora próximo, ou é o vizinho. E é uma violência que não acontece uma vez só. É uma violência que ela se perpetua no tempo. E também tem estudos que falam que a criança demora mais de 1 ano para contar, porque surge aquela síndrome do silêncio, né? O abusador fala para ela, olha, você não pode contar para sua mãe, senão eu vou ter que fazer alguma coisa de errado com a sua mãe, eu vou ter que, né, praticar algum mal contra a sua mãe. Aí a criança fica com medo e ela não conta. E aquele abuso vai se prolongando no tempo. Então, assim, na sala de aula, é possível com que um professor mais atento, uma professora, às vezes é a tia da cantina, às vezes é o motorista da van, enfim, são muitas pessoas que a criança convive no dia e que conseguem, num olhar mais atento, olhar para aquela criança e perceber, olha, você não está muito bem hoje, né? O que está acontecendo? E se esse professor tiver esse olhar, esse cuidado, ele vai conseguir identificar.
Porque o que acontece aqui nos casos das violências sexuais contra crianças, né? A lógica se inverte, porque a gente fala assim, a educação tem que vir de casa, né? A escola, ela é parceira da família, mas a escola não é a protagonista. Só que nesses casos é diferente, porque a família não está fazendo o papel dela. A família não está assegurando os direitos daquela criança. Então, se a escola não fizer essa intervenção, ninguém vai fazer. Marina, e tem uma preparação para esses professores, para esses educadores? Então, vamos supor, eu estou na minha escola, existe uma preparação do professor para conseguir identificar? Eles participam da tua palestra ou eles podem ouvir junto e eles fazem perguntas na prática? Eles também têm dúvidas sobre como agir? Sim, é impressionante, assim. Eu até abordo isso porque depois eu fiz uma especialização, né, sobre esse assunto. Eu acabei de defender lá o meu TCC, né? Porque o que vai acontecendo? A gente vai percebendo que é um paradoxo isso. Por mais que a escola seja o primeiro lugar em que a criança costuma falar sobre o assunto, os professores não estão preparados para ouvir esse relato. E eles não sabem nem o que fazer, né? Eles não sabem como conduzir. A criança chega lá, bate na porta da diretora ou da professora e fala, olha, eu queria falar uma coisa. Eu fui na televisão, ou a juíza veio aqui dar uma palestra, ou eu li num livro que tal situação configura abuso sexual. Eu estou sofrendo. E a professora fica apavorada e o que ela faz? E muitas vezes, por não saber o que fazer, ela dá um encaminhamento errado ou não dá encaminhamento, né? Então, quando as palestras começaram a acontecer nas escolas, a gente foi percebendo assim, tá, a gente está falando para criança e adolescente, mas a gente precisa também falar para a escola, né? Falar para os educadores. E aí eu comecei também uma série de palestras para diretores e diretoras sobre o assunto, né? Porque o que acontece? É para existir um fluxo dentro de cada município de como que se encaminha esse tipo de assunto, né? Então, a educação recebe um relato, ela tem que acionar o Conselho Tutelar, acionar o CREAS, que vai acionar o Ministério Público e assim vai, né? Às vezes parece que é meio claro isso, mas não é. Às vezes não existe esse fluxo dentro do município. Ou se existe, ele está num papel lá que alguém sabe como é que é, mas aquela pessoa já não trabalha mais aqui, aquela história, né? Então, até esse fluxo precisa ser explicado, né? Também existe muito medo dos educadores. Para vocês terem uma ideia, nesse município, né, que foi o meu município 1 lá das palestras, né, nessa localidade, eles falaram, doutora, aqui existe um caso que o estuprador, que todo mundo sabe que é o estuprador de todo mundo, ele mora aqui até hoje. Nada nunca aconteceu com ele, porque todo mundo tem medo de entregá-lo para a polícia, né? E aí eu fui atrás do caso, era um cara que eu já tinha mandado prender, tinha um mandado de prisão, olha a coincidência, né, ou não. Naquele dia que eu estava lá na palestra, fazia 1 ano que o mandado de prisão já tinha sido expedido, exatamente 1 ano. E aí eu falei, não, mas então vamos fazer assim, eu vou chamar a polícia aqui, e vocês dizem onde ele mora, e eles, tá, combinado. Aí eu chamei a polícia foi lá, a escola indicou onde ele morava e o cara foi preso. Então, essa é aquela cultura do silêncio, né, aquela cultura do não vamos falar, não vamos mexer nisso, a família que se resolva. Mas quando a escola percebe a importância de falar e de quebrar aquele ciclo, de quebrar aquela violência, aí vai gerando um efeito cascata. Porque depois que esse estuprador foi preso lá nessa localidade, aquilo causou um efeito pedagógico muito importante para os demais, né? Tanto que eles falam, depois brincavam comigo, que quando eu ia dar as palestras, eles deveriam dizer, né, tipo, lá vem a juíza que dá a palestra, porque aí todo mundo fica sabendo da palestra, todo mundo aproveita para tirar dúvidas, né? E aquilo causa um efeito, principalmente em cidades pequenas, né, em localidades menores, assim. Então é muito interessante. Uau, que projeto. Muito interessante. Aqui no texto você conta, né, que dessa questão que foram 5.000 crianças e que tinha 3 grupos. Tinha as crianças que nunca haviam contado, as que já haviam contado para um adulto, mas tiveram esse problema, né, de não conseguir não receber uma ajuda ou uma orientação, e as que tinham contado, tinham tido uma orientação, mas ainda faltava um caminho. Eu queria que você contasse um pouco mais, porque assim, crianças que chegaram a contar, assim, nunca tinham contado para ninguém e naquele momento se sentiram confortáveis. Cada um desses casos, assim, para as pessoas entenderem como podem abordar, né? Eu fiquei pensando até pela sua fala que seria interessante que as escolas tivessem um momento a cada ano, né? Alguém para ir na sala de aula, ter essa conversa. Porque agora que você mudou de comarca, por exemplo, né? Esse projeto deveria seguir lá com as escolas, a gente, de alguma forma, automatizar. Mas então, queria que você abordasse um pouco esses 3 casos aqui e quais são os encaminhamentos, além do CREAS e do Conselho Tutelar, que pode ter.
Tá. Bom, essa tua pergunta me lembrou também uma outra questão que eu gostaria de falar depois, mas primeiro respondendo a questão dos 3 encaminhamentos, né. Como eu falei, quando a gente começa esse tipo de palestra, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, a gente não sabe nem se vai acontecer alguma coisa, a gente tem a sensação: "Nossa, eu preciso falar sobre isso, vou falar sobre isso". Aí tu chega na escola e começa a falar. E vai se percebendo ali de forma orgânica mesmo, de forma muito empírica, qual é o efeito da palestra, né. E a gente vai percebendo que alguns detalhes da palestra podem fazer diferença, porque como eu disse, assim, uma juíza chegar numa escola e dar uma palestra para as crianças, elas ficam paradinhas olhando, assim, e algumas interagem, dependendo da turma, dependendo da escola, outras não. Mas eu fui percebendo que algumas coisas que eu fazia na palestra dava maior abertura para elas. Então eu fazia assim, no final das palestras eu dizia: "Quem quer tirar foto com a juíza?" Eles levantavam, vinham tirar foto, aí a diretora organizava: "Tá, agora só o primeiro ano, agora só o segundo", e tal. E uma vez, ali nas fotos, um menininho ficou do meu lado, aí ele me puxou assim pela roupa e falou: "Eu gostaria de conversar em particular". Eu falei: "Ah, vamos, vamos". Aí terminou as fotos e eu fui conversar com ele. Aí ele falou assim, era um menino. Ele falou assim: "Sabe essa história aí do abuso sexual?" Falei: "Sei". Aí ele falou: "Eu tô sofrendo isso desde os meus 7 anos". Ah. Aí eu falei: "Ah, é? E que idade que tu tem?" Aí ele falou: "Eu tenho 11". Aí eu falei: "Ah, e alguém já tá sabendo?" Ele falou: "Sim, você". Ah. E eu falei: "Tá, mas mais alguém além de mim?" Eu fiquei até arrepiada. Falei: "Tá, mas mais alguém além de mim?" Ele falou: "Não". Então, esse é um caso, né, a criança já vinha há 4 anos sofrendo o abuso, ali caiu a ficha dela, e ali ela contou pra mim que, já chamei o CREAS, o conselho tutelar, fizemos os encaminhamentos. Tá. Outros casos, né, assim, eu tenho um momento da fala que eu digo assim: "Olha, eu quero fazer um combinado com vocês. Vocês vão escolher um adulto de confiança de vocês, e se vocês perceberem que estão sofrendo algum tipo de violência dessas que eu falei, vocês vão contar para esse adulto de confiança. Olha, eu não quero ser leviana aqui, mas talvez em 50% das palestras alguém falava assim: "Mas e se eu escolher um adulto de confiança e eu contar para ele e ele não fizer nada?", né. Já com aquele tom de quem já passou por aquilo, sabe. Tanto que eu adaptei a minha fala. Eu comecei a falar assim: "Olha, vocês vão escolher um adulto de confiança e vão contar para ele. Mas se vocês contarem para esse adulto de confiança e ele não fizer nada, nós vamos fazer um plano B", sabe. Porque acontecia muito, muito isso deles, porque o que que acontece? Como eu falei, essas violências são praticadas dentro de casa por algum conhecido. Então é possível que o adulto de confiança que eles escolheram seja a esposa do abusador, a filha do abusador, né, a mãe do abusador. E essa pessoa que foi escolhida, por ter esse envolvimento ali, ela tá tão atrapalhada naquela relação ali que ela não consegue realmente exercer a função protetiva dela, né. E aí, novamente, o papel da escola, porque se tu escolher então que era o que eu combinava com eles. Então, pensa em alguém aqui da escola que vocês podem escolher, que é uma pessoa mais neutra, né, que não está envolvida com aquele abusador e que terá melhor condições de cuidar daquela criança. Então essa foi uma situação também que eu fui percebendo, a criança já tentou falar, né. Eu tive um caso que foi muito chocante para mim, que a criança pediu para falar comigo depois e ela falou assim: "Olha, eu contei isso para minha mãe, né, do abuso. A minha mãe falou: 'Filha, agora a gente vai dar uma volta'". Ela falou: "Tia", pra mim, né, "Tia, conhece aqueles pinheiro que ficam lá não sei aonde, depois que não sei o quê?" Eu falei: "Conheço". Não sabia do que ela estava falando, né, mas pelo que eu entendi era uma localidade cheia de árvores e pinheiros. Ela falou: "A minha mãe dirigiu até o fim dos pinheiros, quando chegou lá minha mãe falou: 'Desce'". Porque infelizmente acontece muito isso da genitora, enfim, escolher ficar com o abusador, em detrimento do filho, né. Por isso que a gente vê na seara da infância quantas crianças têm acolhidas hoje em dia, porque elas resolveram contar sobre um abuso e quem no fim levou a pior foi ela, né. A criança que é acolhida institucionalmente, porque o abusador segue em casa, a mãe não consegue garantir aquele afastamento. Então assim, a gente não tá aqui para julgar essa mãe nem nada disso, só que a gente precisa proteger essa criança, né. E eu ouvi muitos relatos assim, a menina me falou: "Ela me largou lá no final dos pinheiros", né. E eu falei: "Como é que tu fez?", "Ah, voltei caminhando, hoje eu moro com a minha madrinha", não sei, né. Então isso acontece muito, muito, infelizmente muito. E a terceira situação é aquela assim, também peguei um caso que também foi impactante pra mim, que o menino veio conversar, também era um menino, ele veio conversar comigo, ele falou: "Olha, aconteceu tudo isso comigo", e é verdade, porque realmente o abusador acaba preso, e no meu caso aconteceu isso, e depois eu fui pesquisar o processo do menino, o abusador já tinha até falecido. Ele faleceu acho que depois que ele foi preso, não me lembro bem. Mas o cara tinha sido condenado, tinha passado por um período de cumprimento de pena e tinha falecido.
E o menino me disse assim, só que tudo que eu gostaria de fazer hoje era conversar com uma psicóloga. Ele falou porque, e eu fiquei muito impressionada com o amadurecimento dele na fala dele, sabe? Ele falava assim, eu não consigo ter relações, eu não consigo conversar com a minha mãe, eu não consigo namorar, eu não consigo nada, né? Porque ele foi abusado por muitos anos por um vizinho, né? E aí eu falei, tá, mas você não conseguiu um acompanhamento psicológico? Porque esse é um dos primeiros encaminhamentos que os juízes do criminal fazem, né? Aí ele falou, consegui no início, mas a gente se mudou nesse meio tempo. E ele falava assim, tudo que eu queria era conversar com uma psicóloga. Naquele mesmo dia eu fiz o encaminhamento dele para uma psicóloga e depois ela me deu o retorno, disse que já tinha encaixado ele, que ele estava em atendimento quinzenal. Então veja, uma questão que parece tão simples, né? E numa decisão a gente encaminha o menino para o CREAS, mas no dia a dia a família acaba não se dando conta, talvez ele nem consiga verbalizar em casa que precisa, a família não percebe. Então era só, para ele era um fechamento aquilo, né? Sim. Marina, na verdade, fazer até uma pausa aqui. São histórias que chocam pela crueldade, mas ouvir a história também dá uma questão de esperança, né? Por algo que você coloca lá no final do teu texto, que é a atuação, a organização e implementação de fluxos de atuação que antecipe o acionamento do sistema de garantias. A partir da tua experiência, você realmente acredita que essa fala, essa palestra, essa preparação prévia, ela pode antecipar o acionamento desse sistema de garantias antes? Isso é tudo que eu acredito atualmente, né? Eu até falei que eu tinha uma questão que eu gostaria de levantar e é justamente essa, assim, eu sou extremamente defensora do papel do Poder Judiciário na prevenção das violências, tá? Tanto que, como eu falei, né, eu fiz as palestras, aí depois eu fiz uma especialização na UNB, que o nome dela justamente é Enfrentamento das Violências contra Crianças e Adolescentes com foco na prevenção dentro das escolas, né? E o meu TCC foi exatamente sobre isso, assim, sobre o papel do Poder Judiciário nisso. Porque o que as escolas estavam me repassando depois das palestras? Que já tinha tido alguns outros eventos dentro da escola falando sobre violência, mas que por algum motivo as crianças ouviam e não falavam nada, né? Só que quando elas ouvem aquilo de um juiz ou uma juíza, principalmente nas cidades menores, eles ainda têm o juiz como uma figura de autoridade, uma figura que vai conseguir resgatá-los daquela situação. Então eles se encorajam a falar, né? E ali eu fui percebendo que o papel do juiz ele é muito maior do que o papel de atuar na repressão, nos processos, porque justamente, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu não tenho como fugir dela, a gente fica enxugando gelo no gabinete, né? Um estupro de vulnerável, vamos julgar. Um depoimento especial, hoje tem uma audiência de depoimento especial e tal. Mas o abuso já aconteceu, a violência já aconteceu, o trauma daquela criança já está ali, né? Mas quando o judiciário consegue, com o poder que ele tem, e aqui não falo poder de forma arbitrária, mas sim do alcance social que realmente o judiciário tem, de entrar numa escola e conversar com aquelas crianças, isso com certeza faz mudar a situação, porque aí a criança identifica o abuso naquele momento, né? Ela percebe ali, e ali ela consegue quebrar o ciclo. E é por isso que eu defendo tanto que essas situações, dessas falas nas escolas não aconteçam de forma pontual. Hoje em dia ela é pontual, né? Se o juiz se sente à vontade e entusiasmado para fazer a palestra, ele vai lá e faz. Se ele não sente, ele não faz, né? Então não há uma continuidade nessas palestras. E o que eu defendo, inclusive eu falei isso no meu TCC, e hoje nós já temos também outros colegas que atuam dessa forma e de forma muito brilhante. Inclusive a gente tem, né, a nossa colega também, Antígona, que foi premiada recentemente com projetos dentro de escolas e que a CEVID também encabeça muito esse tipo de ação. Mas ainda é uma forma voluntária, né? Se o juiz quer, faz, não quer, não faz. O que eu defendo é que o magistrado que atua na infância e na criminal especializada, eles têm essa obrigação. Porque não sou eu que digo isso, na verdade, o CNJ já fala disso, né? Que a gente tem que atuar na educação, na prevenção das violências, não só na repressão. Então eu realmente acredito que a fala de um magistrado dentro de uma escola, ele pode mudar sim o curso da vida de uma criança, de um adolescente. É uma bandeira realmente que eu tenho e que eu acredito demais. Marina, o projeto é sensacional, assim, e acho que a sua experiência é muito rica, né? E por tudo que você viveu e por esses dois olhares, né? O olhar do Poder Judiciário, mas também o olhar de ver a função da escola, né? Um outro olhar para a escola. Já nos encaminhando aqui para o final, queria saber, assim, se você tivesse a lâmpada do gênio, se você pudesse
né, construir um futuro diferente, como que seria? Como que você acha que deveria ser essa escola e essa integração com o Poder Judiciário? Eu sou muito defensora da escola, né, até falo no meu artigo aqui de forma bem leve, assim, porque eu falo até seria objeto para um outro ensaio sobre os serviços de convivência que alguns municípios têm, né, porque existem realidades, né, aliás, a grande maioria dos lares, ele passa por essas questões em que a família atravessa muitas vulnerabilidades, que a família não consegue ficar com aquela criança no período em que ela não está na escola, não consegue garantir a segurança e os direitos dela. Então a escola se torna um local muito importante, fundamental na vida daquela criança, daquele adolescente. Eu vi, assim, casos de municípios que têm o serviço de convivência, né, que acontece fora no contraturno, né, e municípios que não têm. E é gritante a diferença, porque qual é a realidade hoje de uma criança que não tem os pais dentro de casa porque estão trabalhando, porque não tem um cuidador dentro de casa? A criança vai para a escola e no período em que ela não está na escola, ela fica em casa assistindo televisão, ela fica meio solta, não tem um cuidador para ela, né? Não tem alguém que ajude a fazer a lição de casa, não tem ninguém que garanta a educação, a cultura, o lazer dela. E a escola, então, muitas vezes é quem exerce esse papel, né? Então, se a gente conseguir capacitar esses professores e fazer com que tenha mais serviços de convivência para que a criança consiga ficar mais tempo, mais horas do seu dia na escola, eu acredito muito mesmo que a criança vai ter os seus direitos mais assegurados, né? Porque ela vai estar num ambiente acolhedor, que vai lhe dar educação, mas também outras coisas, proteção, cultura, né? Assegurar o lazer, o esporte, até a alimentação, né? Eu passei por muitas escolas em que a criança só comia na escola. Tanto que muitas professoras e diretoras preocupadíssimas com as crianças, elas faziam um lanchinho e entregavam para a criança na hora da saída, porque ela sabia que era só aquilo que a criança ia comer até ela voltar para a escola no dia seguinte. Escolas que começaram a dar o lanche antes de começar as aulas, porque sabiam que a criança chegava morrendo de fome. Então, se ela não comesse aquele lanchinho, ela não ia conseguir prestar atenção na escola, nas aulas, né? Então, eu acredito muito nesse papel da escola. Só que as professoras e os professores precisam ser educados sobre esse assunto. E cabe a nós, como judiciário, como integrantes, né, dessa rede também, ajudá-los a entender o que é a violência, quais são os casos, como que identifica, o que faz, quem é o juiz, quem é o promotor da comarca. Em cidades pequenas, nós somos vistos como essas figuras de autoridade, né? Então, a gente precisa conversar com a população, conversar com a escola, fazendo sim o nosso papel, que é sim o nosso papel, isso que eu quero dizer. Marina, então, assim, para fechar aqui, existe alguma indicação de texto? Ou vamos supor, eu sou estudante de direito, eu não entendo nada disso. Existe algum caminho para eu começar uma leitura? Além do teu texto, obviamente. Começo por onde? Como eu falei, eu acabei de escrever um TCC, né, sobre isso, então eu acho que para quem quer se familiarizar com o assunto, dá para começar, eu posso disponibilizar depois também para vocês, mas a CEVID tem muito material legal sobre o assunto, eu também sou membro da CEVID, e tem inclusive para juízes que se interessarem nas palestras, né, na CEVID tem todo um manualzinho ali de como é que fala na escola, os fluxos, tem a nossa colega agora que eu tinha mencionado anteriormente, a Lorani e o Cristiano, eles fizeram também o Paraná Lilás, então tem muita coisa no próprio site do Tribunal de Justiça que dá para começar por ali, né? Eu acredito que é um bom norte. Tá bem, obrigada, Marina. Bom, queria agradecer mais uma vez a Marina pelo artigo e por ter compartilhado com a gente por esse projeto maravilhoso. Parabéns. Queria agradecer a Carol, que esteve hoje aqui nesse podcast, e queria convidar todo mundo que quiser mergulhar mais nos olhares de Antígona no nosso livro, seguindo no podcast ou através das nossas redes sociais lá no Instagram, se fica sabendo mais sobre o coletivo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, meninas, foi um prazer, adorei estar aqui com vocês. Obrigada, Marina, obrigada, Cami, até a próxima.